capítulo 30 de Deuteronômio, versículos 11 a 14. Esse tem sido o texto que Deus nos tem direcionado como base da busca pela centralidade da palavra. Nossa divisa, a centralidade da palavra na igreja, como fonte de vida e espiritualidade. Diz a Bíblia Sagrada, versículo 11: porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Também não está além do mar, de modo que fiques alegando: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Em pé, vamos receber o pastor Ivan com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Amados irmãos, graça e paz seja com vocês. Amém. Como já foi feita a leitura, pode tomar o seu assento. Eu quero, nesta noite, manifestar a gratidão que está em meu coração. Primeiro ao nosso bondoso Jesus, pelo privilégio que Ele nos concede de nos fazer participantes da família da graça. É uma alegria para nós termos esta noite a bênção de nos reunirmos aqui nesta casa de oração para, junto com vocês, engrandecermos e celebrarmos a Jesus, autor da nossa vida e consumador da nossa salvação. Eu quero também publicamente louvar a Deus e também os céus pela vida do pastor Esdras, que é o presidente desta igreja, a quem nós temos um profundo carinho, respeito, amor. É fraterno isso que falo ao Senhor. Nós temos aprendido a amar, a respeitar e, na medida do que nos é possível, seguir os seus passos. Que o Eterno continue abençoando com graça, com vigor e com saúde, para que você cumpra cabalmente a carreira que Ele tem lhe proposto. A ti, a sua esposa, a missionária Kelly, a pastora Kelly, que Deus abençoe a sua vida. Vocês são especiais à nossa vida. Vocês são bálsamos de Deus na nossa caminhada. Também estou muito feliz aqui de estar na presença de amigos. Eu não vou me dedicar a falar nomes aqui, porque senão eu vou ter que ficar falando muito, porque graças a Deus nós temos aqui muitos amigos em comuns, irmãos que amamos, respeitamos e temos eles aqui no recôndito do nosso coração. Deus abençoe vocês por nos dar esse presente de participar com vocês desse dia tão memorável que o Senhor preparou. Eu quero apenas fazer um destaque à pessoa do pastor Eric, que logo logo assim vai se consagrar. Que o Eterno continue abençoando a ti, a sua esposa, Joana. É uma alegria para mim ver o Eric sabendo que ele tem cada dia crescendo no Senhor, galgando aquilo que Deus
um dia planejou para a vida dele. Isso traz para o nosso coração um contentamento muito grande. Que o Eterno continue te abençoando, meu irmão. É uma alegria. E eu fiquei muito feliz aqui de conhecer, porque eu ouvia falar, né? Eu ouvia falar de Jesus, mas agora eu conheci Jesus pessoalmente. Deus é bom demais. E eu já me apaixonei pelo Senhor. É fraterno também, é verdadeiro saber que o Senhor é quem prepara momentos como esses, para que a gente se aproxime de pessoas que nos coloquem mais perto de Jesus. E isso é muito bom. Eu louvo a Deus por conhecer a vida do Senhor. A sua história vai diante do seu nome. E isso é tão importante para nós que estamos em sua humildade, em nos acolher. O pastor disse que veio me ouvir. Eu falei, não faça isso não, pastor. Não faça isso não, porque não tem condição alguma de eu falar para o Senhor ouvir e assim ainda tirar alguma coisa. Mas eu quero dizer a vocês, amados, que eu não me sinto, obviamente, qualificado para uma noite como essa. E principalmente, e não faço isso de simplesmente por jogar confetes. Nós sabemos da responsabilidade que o pastor Esdras e toda esta igreja tem com a palavra de Deus. E falar a palavra de Deus e falar a sua noiva é uma responsabilidade muito grande. Então eu assumo esse compromisso com vocês, com um santo temor no meu coração, de trazer a vocês aquilo que o Senhor me falou. Eu confesso que eu fui buscar auxílio com alguns grandes mestres da palavra, e para minha surpresa, pouco se escreve sobre o silêncio de Deus. E aí eu fiquei um bom tempo pedindo, Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma palavra. E o tempo se aproximando, e a palavra não me vinha ao coração. A semana passada, a minha bebê, a Ana Luísa, ela ficou bem doentinha. Nós acordamos na segunda de manhã cedo e ela tinha muito vômito e tal. Nós fomos para o hospital. Ela teve que ficar internada. Ficou de segunda até quinta-feira, às 5 horas da tarde. E na quarta-feira, eu estava no hospital, dormi com ela, e eu abri a Bíblia, porque eu já estava experimentando o silêncio de Deus na minha vida. E Deus começou a ministrar a mim cada uma das palavras que eu pude escrever. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra que o Eterno colocou no meu coração. O texto que nós lemos nesta noite é uma profunda mensagem para todos aqueles que querem viver uma vida com significado. Nós estamos diante do reafirmar do pacto que Deus determinou para Moisés, a fim de que o povo hebreu se sujeitasse à aliança que ele havia proposto nos capítulos de número 27 e 28. Em especial, o capítulo de número 28. E nesse capítulo de número 28, Deus deixa claro, de forma sintética, o que ele esperaria da nação de Israel como seu povo, como sua propriedade particular, como nação santa, como povo adquirido. E no capítulo de número 28, Deus condiciona a sua bênção a Israel, se aquele povo se atentasse para ouvir e obedecer a sua palavra e a sua lei. E Deus ali promete 6 bênçãos. Há alguns que consideram 7. Mas a grande parte dos estudiosos determinam ali 6 bênçãos.
E na contrapartida, se aquele povo obedecesse, eles receberiam essas 6 bênçãos. Porém, entretanto, se aquele povo não obedecesse às leis de Deus, eles teriam 18 maldições sobre a sua vida. A bênção seria apenas 6. As maldições seriam 18. E Deus entende que reafirmar esta palavra é importante, porque ela precisava ficar muito clara, cravada no coração, atada no pescoço da nação de Israel. Ele repete isso nas sequências destes capítulos que nós acabamos nos encontrando também aqui no capítulo 30. E ao falar estas palavras, Deus tinha a intenção de mostrar para aquele povo que a sua palavra é bússola infalível, que a sua palavra pode conduzir o homem, a mulher, o jovem, o ancião, pode conduzir uma sociedade, uma nação, a um caminho jamais experimentado fora dela, porque só ela é fonte de vida verdadeira, só ela é capaz de nos fazer caminhar em segurança e em perfeita comunicação com os céus. Quando Moisés deixa isso claro, aquele povo então deveria estar atento a sempre se recordar das palavras do profeta. Eles deveriam estar sempre atentos em trazer à memória aqueles escritos, porque aqueles escritos eram escritos de vida para aquela nação. Foi confiado a mim hoje falar sobre o silêncio de Deus na centralidade das Escrituras. E eu comecei então a buscar em Deus, e Ele foi me ministrando nessa quarta-feira. E antes de discorrer sobre esse período dentro das Escrituras, eu primeiro queria significar com vocês o termo silêncio de Deus. Porque quando a gente fala silêncio de Deus, causa em nós até um certo pânico. Porque o silêncio para nós humanos é uma falta de ação, é uma falta de atitude, é na verdade uma inanição, é alguém que não se manifesta. Mas na Bíblia Sagrada, o silêncio de Deus não é compreendido assim. Então, quando eu significo o silêncio de Deus, eu quero deixar claro para você que não significa que Deus não está agindo. Quero significar o termo silêncio de Deus dizendo a vocês que Deus, quando se silencia, Ele não está se manifestando publicamente e abertamente como fez em outros tempos. Temos na Bíblia períodos onde Deus se silencia ou até mesmo se cala, o que não significa falta de atuação divina. Aleluia. Não é porque Deus não está falando publicamente, não é porque nós não estamos ouvindo Deus, é sinônimo de que Ele esteja calado e sem atitude. Há muitos exemplos dentro das Escrituras que nós poderíamos
considerar a respeito desse importante assunto. Eu elenquei alguns poucos, mas que vai trazer clareza ao teu coração para compreender. Quando Deus chama o patriarca Abraão, Deus lhe faz uma promessa. E a promessa que Deus faz a Abraão é que dele iria se constituir uma grande e poderosa nação. Quando Deus fala com Abraão, até que a nação de Israel se forme lá na terra do Egito, com a descendência de Jacó, os seus 70, e aquele povo entra dentro do Egito, eles vão ser esmagados pela opressão de Faraó. Faraó vai fazer o possível para cercear esta promessa que estava vigente. E ele tenta matar crianças, tenta matar os meninos, e parece que ele não tem êxito. E o povo cresce. Mas o povo cresce debaixo de um ambiente de opressão e de cerceamento dos seus direitos como nação, como pessoa. E Deus vai silenciar a sua voz no Egito durante 430 anos. Deus não fala. E por que Deus não fala? O povo está sofrendo. O povo está sendo oprimido. O povo está sendo maltratado, machucado. E aqueles que conduziam no seu coração a promessa dada a Abraão, certamente consideraram consigo: aonde está Deus? Cadê a sua palavra manifesta a nós, para nos dar um norte aqui no meio desta moinha? E Deus não falou. Quando Deus resolve falar, Ele vai falar no Êxodo. E aí Ele levanta Moisés, e Moisés ouve Deus falar com ele, dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo, e você vai ser agora libertador desse povo. E aí Moisés se sente, porque a palavra, ela incorpora a vida de Moisés, e ele rapidamente toma para si esse propósito de libertar o povo. Só que veja como é. Ele desce ao Egito para ver o sofrimento dos seus irmãos, daquilo que Deus tinha falado com ele. E ele se precipita, porque ele vê uma luta de um egípcio maltratando um judeu. Ele toma partido. E vocês conhecem. Ele mata o egípcio. E ao matar o cidadão, ele acha que está tudo muito bem, porque ele entendia que era na força do braço que Deus iria usar ele. Ele entendia que ele foi treinado como príncipe no Egito, poderoso em batalhas e em palavras, para aquele momento Deus usar ele com seus próprios superpoderes. E Deus rejeitou. Ele esconde o egípcio que ele tinha matado, e no outro dia ele sai fugindo do Egito. E aí Moisés vai experimentar na sua própria pele 40 anos de silêncio de Deus. Deus havia ficado 430 anos sem falar. A esperança para Israel é um libertador, e Deus se silencia com esse libertador por 40 anos. Eu gostaria de considerar com vocês um outro exemplo de silêncio de Deus. Na vida de Jó, Deus se silencia. Eu creio que vocês apreciam o livro de Jó. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos. Deus vai falar no capítulo 1, não com Jó, vai falar
com Satanás. Depois do capítulo 1, Deus não fala mais nada. O silêncio de Deus impera na vida de Jó, enquanto ele vai sendo massacrado pelo diabo com a licença de Deus. Porque o Martinho Lutero disse que o diabo, ele é um cachorrinho na coleira de Deus, que ele só permite aonde ele dá a corda. E ele está ali tentando devorar a vida de Jó, e Jó mantendo a sua integridade em Deus, sem ouvir Deus falar com ele. Deus só vai falar com Jó no capítulo de número 38, e nem vai falar o que ele queria. Deus vai fazer uma retórica com ele. Deus vai dar uma aula para ele. E quando Deus dá aula para Jó, é suficiente, porque ele percebe, e ele mesmo vai dizer isso: Senhor, antes no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar. E eu não te vi falar, Senhor, nesse longo tempo da minha vida, mas eu te percebi, porque a tua palavra não precisa estar manifesta. O Senhor fala pelas próprias circunstâncias. É impressionante o silêncio de Deus, por exemplo, no livro dos Juízes. Aquele povo vai viver uma verdadeira gangorra espiritual, e a voz profética de Deus se silencia. E aquele povo que havia recebido a promessa de Abraão de conquistar terras, de vencer, eles vão ser obscurecidos pelo silêncio de Deus. E eu gostei muito da ênfase dada por vocês no verso de número 14 do Deuteronômio, porque diz que a palavra de Deus, ela não está longe, ela está perto. O povo que enfrentou o período dos juízes, eles não perceberam isso. Eles acreditavam que a palavra de Deus havia se tornado escassa, e por isso o livro de Juízes vai dizer que cada um fazia de acordo com o que parecia-lhe melhor. E por isso aquele povo mergulhou num período chamado pelos estudiosos da Bíblia de trevas. Deus silenciou-os, mas quando Deus resolveu quebrar o silêncio do livro de Juízes, foi uma mulher que celebrou essa vitória, a Ana, porque ela deu graças a Deus, porque Deus iria levantar um profeta segundo o seu querer e a sua vontade. E na história de Israel se levanta Samuel para quebrar o silêncio de Deus e resgatar os valores perdidos por uma geração que não conseguiu perceber a voz de Deus no tempo e na história. Aleluia, aleluia. Há um momento de silêncio de Deus na vida do profeta Elias. Deus, ele pode silenciar-se por grandes e longos períodos, mas Deus pode silenciar-se por dias apenas. Só que dói do mesmo jeito. Dói do mesmo jeito o silêncio de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem de muita intimidade com os céus. Ele era um homem de muita comunicação com o Eterno. E a Bíblia vai nos dizer que depois de uma grande empreitada que Deus confiou a ele no Monte Carmelo, e ele restabeleceu a adoração a Yahvé, lá no Monte Carmelo, quando a dúvida estava pairando no coração daquela nação, e depois
de Deus responder à oração do profeta Elias, e toda a nação de Israel aplaudir a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, Jezabel vai caçar o profeta Elias. E aí Elias vai experimentar na própria pele o silêncio de Deus. Ele foge de Jezabel, ele corre de Jezabel, e ele vai caminhar agora errante pelo deserto. E é interessante que quando ele está experimentando o silêncio de Deus na sua vida, ele tem vontade de morrer, ele tem vontade de desistir de tudo, até que Deus encontra com ele na porta da caverna, não com fogo, não através de terremoto, não através de um grande vento, mas através de uma brisa suave. Deus chama Elias e pergunta: Elias, depois de 40 dias sem ouvir a voz de Deus, que fazes aí, Elias? Eu preciso ir mais adiante, porque depois eu quero detalhar um pouquinho desses textos. O silêncio de Deus é muito claro no livro de Esther. O livro de Esther talvez seja a representação mais contundente do que é o silêncio de Deus. É um livro que Deus não fala. É um livro que o nome de Deus não aparece, mas que você vê o fio de ouro da manifestação soberana de Deus agindo na história de uma donzela, para usá-la para ser canal de livramento ao seu povo. Aquele povo foi moído, Deus não fala, mas tem uma jovenzinha sendo canalizada por Deus para ser instrumento de livramento para toda uma nação. É bonito considerar o silêncio de Deus no livro dos Salmos. Os salmistas, muitos deles, eles reclamaram o silêncio de Deus. Eles choraram abertamente o silêncio de Deus. E eles pediram para que Deus não se calasse diante dele. Mas para mim, a manifestação mais contundente do silêncio de Deus é o período que nós que estudamos a Bíblia consideramos como o período interbíblico. E se nós formos atentos às Escrituras, você vai perceber que tem dois números interessantes. Quando Deus para de falar através de anjos no Antigo Testamento, Ele não para de falar em Malaquias, Ele para de falar em Zacarias. Em Zacarias, foi a última manifestação de um anjo de Deus no Antigo Testamento. Desse período até que Deus viesse a falar outra vez por intermédio de anjos, são 500 anos. Passa Zacarias, vem o profeta Malaquias e encerra o cânon sagrado. E depois que ele fala, Deus vai silenciar-se por 400 anos. E quando Deus se silencia e a gente entra logo nas páginas do Novo Testamento, a gente percebe uma nação de Israel perdida, oprimida, fragilizada, contaminada. Mas é muito interessante observarmos que esse período, quando Deus resolve quebrar o silêncio para falar, Ele vai falar na boca de um profeta chamado João Batista. E quando ele vai falar, a palavra que ele fala é: eis aí o Cordeiro. Não havia melhor resposta para o silêncio de Deus. Ele apresenta o Cordeiro. Ele apresenta a solução para a humanidade. Ele apresenta a solução para mortos e vivos. Ele apresenta a solução para religiosos e perdidos. Como é precioso aprender
aplicar e entender, porque senão eu vou ficar técnico e aí eu tenho me dedicado um pouquinho a tornar a palavra de Deus mais aplicável à nossa vida. E aí, quando a gente pensa sobre o silêncio de Deus, a gente, na verdade, não está redefinindo isso aqui. Muitas pessoas pensaram sobre o silêncio de Deus. E uma das pessoas que pensou sobre o silêncio de Deus foi o apóstolo Paulo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e se você quiser abrir a Bíblia, como nós estamos no concílio, nós só falamos aquilo que as Escrituras falam, porque é o que interessa. Eu gostaria que você compreendesse comigo o que Paulo compreendeu a respeito do silêncio de Deus. E ao dar essa compreensão que o próprio apóstolo Paulo dá, vai ficar muito mais fácil para você navegar às vezes no silêncio de Deus. Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que Paulo, ele está falando do maior mistério que tem na humanidade. Que mistério é esse? A graça. A graça, ela esteve oculta desde quando Deus criou o mundo. Ela não estava clara, ela não estava manifestada. Ela era apenas ainda uma sombra do que deveria ser. E Deus guardou esse mistério e resolveu presentear um nascido fora do tempo, que é o apóstolo Paulo, para interpretar esse silêncio de Deus. E quando ele vai interpretar o silêncio de Deus, eu gosto do que o Paulo fala, porque ele vai deixar claro para nós. E veja, eu quero que você tome nota e tenha destaque nisso, porque ele está nos fornecendo uma interpretação preciosíssima sobre o silêncio de Deus. Ele está dizendo para nós que ele sabe que Deus não estava em silêncio, e sim que a sua palavra foi oculta pela sua própria soberania. E que, entretanto, não é a partir da sua própria revelação que Deus vai falar. Paulo está dizendo assim: não é a partir de agora que Deus está falando, porque eu recebi essa revelação. Não, Deus já estava falando ao longo dos séculos. Deus já estava falando por intermédio de tudo e de todos. Ele já estava nos comunicando, mas isso estava oculto. Agora ele resolveu se revelar. E aí ele disse assim, eu acho interessante que ele coloca assim, que Deus vai agora tirar um véu para que vejamos o seu trabalho ao longo do tempo. O silêncio de Deus aos homens não anulou o seu trabalho pelos séculos dos séculos, quando ele veio para trazer a plenitude dos tempos revelada em seu Filho Jesus. Paulo está dizendo para nós que tudo aquilo que ninguém conseguiu captar, a lei falava de Cristo, mas os grandes não conseguiram perceber esta verdade. A lei apontava para Cristo, mas ninguém conseguiu absorver a simplicidade com que Cristo veio. E aí Deus resolve revelar esse segredo ao apóstolo Paulo. E aí quando ele faz as suas considerações,
Ele está dizendo para nós que mesmo que as coisas possam parecer sombrias, que nós não tenhamos nitidez, que nós não tenhamos precisão da voz de Deus, Ele continua falando. E aí eu acho muito interessante a fala de um homem, e eu vou antecipar um pouco disso, que é a fala de um grande expositor dos nossos tempos atuais, que é o Timothy Keller, que ele diz assim: a Bíblia não diz que Deus fala e em seguida age, que Ele nomeia e depois dá forma, mas sim que o falar e o agir de Deus são a mesma coisa. Sua palavra é sua ação. Este é o seu poder divino. Deus não precisa falar para dizer o que está fazendo. Isso é necessidade nossa. É eu que preciso dizer para você, Tiago: olha, eu estou fazendo para que você me conheça. Deus não é assim. Deus não precisa autopropagar-se. Deus não precisa publicar aquilo que Ele vai fazer. Quando Deus resolve fazer, essa é a própria manifestação do seu falar. Os céus estão anunciando as obras de Deus, a natureza está pregando, a humanidade está pregando as obras de Deus e a sua palavra. Agora, se Deus se silencia, Ele é mestre. E Ele não é só mestre, Ele é a própria sabedoria. Tudo que alguém pode saber, sabe dele, por intermédio dele. Então o silêncio de Deus tem propósitos. E é sobre 4 propósitos que eu gostaria de falar com vocês rapidamente. O primeiro propósito do silêncio de Deus é corretivo. Primeiro propósito do silêncio de Deus é porque o silêncio de Deus é corretivo. Quando nós lemos as páginas da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus se silenciou, alguma coisa precisava ser melhorada. Não estava no padrão, não estava de acordo, precisava ter adaptações, melhorias, reformas. O profeta Isaías, ele diz assim: por que vocês clamam e Deus não responde? Será que os seus ouvidos estão agravados, que Ele não pode ouvir? Será que a sua mão está encolhida, que Ele não pode se manifestar em ação? Ele responde: são os vossos próprios pecados que impedem a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes o silêncio de Deus é um indicativo de que as nossas motivações estão erradas, que nós estamos agindo com um coração cheio de concupiscência, de que nós estamos agindo com um coração cheio de carnalidade. Quem deixa isso muito claro para nós é o próprio apóstolo Tiago, quando ele diz: pedis e não recebeis, o que pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Por que muitas vezes a gente diz: Deus fala, e Deus se silencia? É porque o nosso coração está contaminado. É porque o nosso coração não está agradando a Deus. E o fato de Deus silenciar-se é já uma resposta para cada um de nós, que nós precisamos sondar os nossos corações.
e refazer os nossos caminhos diante dele. O silêncio de Deus, segundo, ele é direcional. Todas as vezes que Deus se silencia, ele quer mudar a nossa rota. Porque quando a gente vai por uma estrada e a gente perde, por exemplo, comunicação, não tem mais placas, não tem mais sinalizadores, aquele que é entendido não vai seguir desenfreado pelo caminho errado. Vai parar e vai revisar a sua rota. Quando nós perdemos a comunicação com Deus, quando Deus deixa de falar, é porque Ele quer reconduzir o nosso caminho. Quando Deus ficou em silêncio com Elias, Deus ficou 40 dias sem falar nada com Elias. Quando Deus resolveu falar com Elias, Ele disse assim, 1 Reis, capítulo 19, verso 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, porque esse não é o meu. O caminho que você está indo, e é por isso que eu me silenciei, está errado. Você precisa voltar. Talvez eu esteja falando a vocês, e tenha alguém aqui que está falando, Deus fala, mas você continua acelerando o carro, você continua pedalando, você continua correndo, e Deus está dizendo para você, pare um pouquinho, porque eu vou redirecionar a sua rota. O meu silêncio é uma advertência de que você precisa corrigir o teu caminho. Terceiro, o caminho, o silêncio de Deus, ele é pedagógico. E geralmente essa pedagogia é para ensinar a nós a nossa insuficiência. O homem tem mania de querer ser o condutor do seu próprio destino, do seu próprio caminho. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós temos dentro de nós a pretensão, às vezes, de andar sem a dependência de Deus. Nós temos em nós, às vezes, a pretensão de fazer a nossa própria carreira de acordo com as nossas próprias vontades e forças. E é vão pensar assim. Houve um homem, e não foi um homem qualquer, porque foi um homem de uma elevada comunicação com os céus, o apóstolo Paulo. Esse homem, e eu quero compartilhar esse texto com vocês, para que você entenda o que é o silêncio de Deus para ensinar o homem. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 1 até o versículo de número 10. E eu vou ler tudo, para que a gente possa ter uma compreensão clara. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que no tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas não de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse
pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo está dizendo o seguinte: eu queria autoindependência, eu não queria nada que me prendesse. Eu queria empreender uma carreira para Cristo, mas eu não queria ter nenhum percalço. Eu não gostaria de ter nada que limitasse a minha força, o meu empenho. Afinal, a carreira que eu quero empreender é para Cristo. Mas Deus silenciou a oração de Paulo, e na terceira vez que ele orou, Deus quebrou o silêncio e disse: Paulo, você vai continuar dependendo de mim. A minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Eu sei que isto parece proveitoso para Paulo, mas sabe o que mais me machuca? É saber que isto serve para mim e para você. Porque tem hora que nós queremos fazer, nós queremos empreender as coisas do reino, e às vezes, permita-me, pastor, dar esse exemplo. Eu falo do próprio pastor Esdras, um homem que empreende o reino, mas debilitado na sua saúde. E talvez, pastor, o senhor tenha os seus questionamentos. Talvez o senhor possa dizer: Deus, eu quero empreender mais, eu quero me doar mais, eu quero fazer mais. E Deus tem silenciado a voz dele nesta área, na vida do senhor. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a graça dele é suficiente sobre a sua vida. Como conciliar o silêncio de Deus com o papai doente, com a mamãe doente, mas é Deus dizendo: você depende 100% de mim. Nem a menos e nem a mais, é 100%, é total. Jesus. E talvez ele tenha silenciado em alguma coisa na sua vida. Estou vivendo o silêncio de Deus na minha vida, irmão. Como dói. Como dói. Mas a cada dia a gente abre as janelas e a gente percebe que Deus não está falando, mas que a provisão está sendo enviada, que o bálsamo está sendo manifestado, que o cuidado dele se renova sobre nós com as suas misericórdias em todas as manhãs. Louvado seja o nome de Jesus. Preciso correr, irmãos. 4. Deus silencia-se, porque o silêncio de Deus é propulsor, ou ele é preparatório. Mas eu gosto mais dessa expressão propulsor. Você sabe que quando você comprime uma mola, você está, na verdade, comprimindo ela para dar impulso a ela. Todas as vezes que Deus se silencia, é porque Deus está comprimindo para depois soltar. Aleluia. E isso é incrível na Bíblia. Foi assim no Gênesis.
lá na eternidade, que a gente não tem como falar destas coisas. Um dia a Trindade se reuniu e disse: nós vamos criar o mundo. Havia um silêncio na eternidade. E quando esse silêncio foi interrompido, estava comprimido até então os atos de Deus. Aí Deus resolveu quebrar o silêncio da eternidade. E aí aparece o livro do Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no versículo 3 diz assim: e disse Deus: haja. Foi assim no Êxodo. O povo estava sendo comprimido, estava sendo machucado, estava sendo ali maltratado, estava comprimido. 430 anos comprimidos. Depois Deus resolve quebrar o silêncio na boca de Moisés, e ele diz para aquele povo: eu vi a tua aflição, vamos embora, porque Canaã está logo ali. Foi assim na vida de Jó. Deus comprimiu Jó. 37 capítulos comprimindo Jó. Quando Deus quebra o silêncio na vida de Jó, ele vai se levantar, e eu acho interessante que Jó vai dizer assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita e Bilbao o Zuíta e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja só, Jó está comprimido. Aí diz assim: e mudou o Senhor a sorte de Jó, e lhe deu tudo em dobro. Quando Deus quebra o silêncio, Ele quebra para te impulsionar a uma nova dimensão, a uma nova temporada, a um novo horizonte, a um novo caminho. Foi assim com Elias. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você sabe, Elias ficou ali 40 dias. Quando ele achou que ia morrer, ele disse: não, você tem muita coisa para fazer. Você vai ungir profeta, você vai ungir rei, e fique tranquilo, o que você não fez, eles vão fazer. Nova temporada. Mas eu gosto muito mesmo desse período, porque quando Malaquias se cala, 40 anos de silêncio, profeta nenhum fala. Quando Deus resolve quebrar o silêncio, quem vai falar é Jesus. Lucas, capítulo de número 4, verso 16 e 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus estava lendo essa profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Esse é o silêncio que foi quebrado com excelência.
Fique tranquilo, porque quando Ele se manifestar publicamente a você, Ele vai te levantar a patamares que você nunca e jamais pôde experimentar. Quando Jesus resolveu dar esta palavra, eu tenho certeza que todos os profetas queriam estar nessa reunião para dizer: era dele que a gente falava. Se vocês quiserem desconsiderar tudo que falamos, pode desconsiderar, porque é Ele que acaba com o silêncio, com o tédio, é Ele. Agora eu vou dizer uma coisa para você e a gente caminha para encerrar. O silêncio de Deus é bonito de ler isso aqui na Bíblia. O difícil é viver. Agora eu vou dizer uma coisa para você: ele é necessário. E eu estava pensando sobre o silêncio de Deus e falei: quem poderia explicar isso melhor para nós? É o próprio Jesus. Eu gostaria que você pensasse comigo que o silêncio de Deus também abateu-se sobre a vida de Jesus. Jesus, em Mateus, capítulo de número 26, ele foi a um lugar chamado Getsemane, prensa, lugar de prensar azeitona. Lá está Jesus, e dali ele ia enfrentar o povo. Lá Jesus vai orar. Convida os seus discípulos para ir com ele. E eu fico imaginando, se Deus tivesse manifestado resposta à oração de Jesus. Imagine se esta oração que Jesus fez fosse respondida. Qual é a oração que Jesus fez? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você imagina? Se Deus quisesse quebrar esse silêncio, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Nós não estaríamos aqui hoje. Não estaria ninguém de pé. Esse mundo já teria se autodestruído, sem nenhuma misericórdia pelo predador das nossas almas. Mas ainda bem que o Mestre, dono de toda a sabedoria, silenciou-se também no Getsemane. Aleluia. Deus fez Jesus experimentar o seu próprio silêncio. Agora eu vou dizer algo que vai doer um pouquinho em você. Se Jesus experimentou o silêncio de Deus, como que eu não vou experimentar? Como que você não vai experimentar? Se o ungido de Deus, o Filho amado, o Cordeiro Santo, o substituto da nossa salvação, ele experimentou na própria pele o silêncio de Deus. Mas isso não foi só uma vez. Aí na cruz, ele vai experimentar outra vez o silêncio de Deus. E ele sente que o silêncio de Deus está sendo manifestado a ele como forma de abandono. Mateus 27, 49. E eu faço a mesma pergunta. Imagine se esta oração fosse respondida. Jesus orou assim, Mateus 27, 49. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine se o Eterno resolvesse ouvir esta oração e intervisse no sofrimento de Jesus. Nós estaríamos condenados eternamente. Graças
Graças a Deus pelo seu silêncio, graças a Deus por sua sabedoria incalculável, graças a Deus pela sua pedagogia perfeita, porque por causa do silêncio de Deus na cruz, você está aqui hoje resgatado, livre, redimido, batizado e com teu futuro garantido, comprado pelo sangue carmesim, vertido naquela cruz. Na vida de Jesus também foi propulsor. Se é na nossa, primeiro tinha que ser na dele. Deus silenciou-se na cruz. Mas aí eu gosto do apóstolo Paulo respondendo como foi que Deus soltou essa bola. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Os homens começaram a debochar de Jesus e dizendo: se tu és, por que você não desce daí? Se você diz que Deus é o teu Pai, por que Ele não vem ao teu encontro? E Jesus sofrendo o silêncio, e Jesus sofrendo o silêncio, e Jesus sofrendo o silêncio. Mas aí o apóstolo Paulo diz que pelo que também, depois de ter passado pela cruz, 3 dias no seio da terra, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que levantada, que manifestação, que maneira sublime de romper o silêncio. Amados, eu quero concluir dizendo que o silêncio de Deus, ele faz bem para cada um de nós. O silêncio de Deus faz a gente ter mais vontade de se aproximar dele. É no silêncio de Deus que a gente vai sendo depurado, refinado, preparado, lapidado, moldado. E aí, quando a gente passa por isso, quando a gente passa por esse processo do silêncio de Deus, Deus começa a nos usar para ser resposta, escute bem, resposta de Deus ao silêncio dele na vida de alguém. E é com isso que eu sei. Depois, preste atenção, depois que você enfrenta o silêncio de Deus, está preparado, aí Deus vai começar a usar você para ser resposta a alguém que está passando pelo silêncio dos seus. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 3:3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração.
Aí Deus começa a instrumentalizar a gente para chegar perto de alguém que está vivendo o silêncio de Deus. E aí, como a gente já passou pelo silêncio, o outro está passando, e Deus vai usar a nossa vida para dizer para esta pessoa: aguenta um pouquinho mais, porque está aqui alguém que viveu o silêncio de Deus, mas que triunfou por causa da sua graça e do seu favor. O silêncio de Deus é para o nosso bem-estar. Eu gostaria de orar com vocês. Põe a mão no seu coração. Curve a sua cabeça. Quando o silêncio de Deus ele está acontecendo na nossa vida, eu sei que a melhor coisa que a gente deve fazer, mesmo que tudo esteja em silêncio, é gritar, é fazer como o salmista, é fazer como Jesus na cruz, é se expressar. Por isso, nesta noite, brade aos céus, brade aos céus. Porque pode ser que não seja o tempo de Deus quebrar o silêncio, mas pode ser que hoje seja o tempo dele manifestar em você algo que você precisa conhecer nesse período de aprendizado. Ó Eterno, Pai nosso, em nome de Jesus, te louvamos por esta noite na tua presença. Como é bom estar na tua casa, como é bom os teus atos, como é bom, Senhor, os teus caminhos, porque os teus caminhos são perfeitos. O salmista considerou que a tua palavra ela é genuinamente pura e comprovada, e um escudo, uma fortaleza para aqueles que nela esperam. Nós estamos aqui, Senhor, nos alimentando da tua palavra, e nós temos tantas necessidades nesta noite, Senhor. Para algumas pessoas aqui, parece que o céu está de bronze, parece que a noite não passa, parece, Senhor, que as forças estão sendo comprimidas e se esvaindo. Parece, Senhor, que de tanto derramar sangue através dessa batalha, os ferimentos, Senhor, não conseguem mais se fechar. Nesta noite, ó Espírito Santo, tu tens o controle de tudo. Em todo o tempo da história do teu silêncio, nunca faltou o teu cuidado. Por isso eu oro por este meu irmão que está, Senhor, se sentindo descuidado, desprovido. Acolha-o agora, Senhor, manifestando a ele que para o Senhor falar, o Senhor não precisa publicar, o Senhor não precisa se autopropagar. Senhor, as obras dos céus estão manifestando o teu falar, o firmamento está mostrando a tua fidelidade, a natureza, Senhor, está mostrando o teu cuidado. Por isso, nesta noite, faz-nos sentir, Senhor, que tu estás no controle soberano de todas as coisas, e o teu cuidado, Senhor, nunca será retirado desse meu irmão. Nós nos sujeitamos a esse tempo de silêncio, porque queremos aprender. Eis aqui as nossas vidas, vem depurar o nosso coração, a nossa alma, se necessário corrigir a nossa rota, Senhor, se necessário, meu Deus, trazer em nós o senso da dependência,
Ó Eterno, em nome de Jesus Cristo, vem com teu bálsamo sobre esta casa, sobre os meus irmãos, sobre esta família tão preciosa, e manifesta, Senhor, agora a tua doce presença que nos confirma que o Senhor não nos deixa só nesses momentos difíceis de ser atravessados. Pai, nós nos rendemos ao teu senhorio, porque sabemos que tudo que tu fazes é melhor, é perfeito, está aquém da nossa compreensão. É no nome precioso de Jesus que assim eu oro pelos meus irmãos, agradecidos, ó Pai. Deus, ainda eu lhe peço a tua bênção sobre esse ministério, sobre a vida do teu ungido, pastor Esdras, a cada um dos teus filhos que estão aqui de mão dadas para promover o teu reino, Senhor, para expandir, Senhor, o teu reino. Confirma, pois, o caminho desta igreja, aplanando a estrada, derrubando os gigantes, Senhor, tirando e rompendo, Pai querido, os obstáculos, ampliando as fronteiras e derramando sempre, Senhor, a tua graça, que é a diferença que tanto precisamos nesses dias. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, para o louvor do teu nome. Amém. Aleluia.